Fala pessoal, que eu tô estreante e hoje vamos começar mais um vídeo, só que com teorias de Five Nights at Freddy's, o filme. Aqui estou para fazer teorias, são muitas que eu tenho sobre esse trailer, muito legal assim, o trailer eu gostei, dá para criar muita teoria bacana. Eu vou criar umas aqui e outras eu vou falar, né, que já tem um pessoal aí que já teorizou e a teoria não é minha, mas tem algumas que eu vou criar aqui que são minhas, né, que eu vou teorizar algumas coisas. E o vídeo não vou tentar não estender o vídeo muito grande, tá? Desculpa aí pelo último vídeo de 30 minutos, cara. É que sei lá, eu falei tanta coisa que o tempo passou rápido. Em teoria que eu vou falar muita coisa mesmo. Mas eu vou tentar não deixar o vídeo muito grande que nem da última vez. Tá lá o Michael Afton no bairro dele, chegando lá com o carro. É um bairro que provavelmente ele tá cuidando da irmã dele, né? Porque o pai separou da mãe, né? Que era o pai dele, a mãe dele, ele e os dois irmãos. O irmão mais novo dele acabou sendo morto, né? Porque ele fez uma brincadeira lá de mal com ele, botou na boca do Fred e acabou esmagando. Aí os pais acabaram se divorciando. A mãe acabou indo para um canto, né? Se separando do pai. E o pai simplesmente largou os filhos. Aí o Michael cresceu sozinho, cuidando da Abby e ficou lá na casa dele praticamente. Não é oficial do filme, é apenas um resumo, mas é o que o trailer aparenta mostrar. Aí após isso o Michael entra lá com a mochila aqui, ele deve estar sendo aprendiz ainda, ou não sei, ou ele deve estar chegando de algum lugar ou do shopping que ele foi demitido. Os criadores misturaram um monte de cena, praticamente muitas cenas foram misturadas. Então não dá pra saber qual é uma cena atrás de outra. Ele entra lá na casa e a Abby olha pra trás, e aquela cena é praticamente depois de ele ter chegado no bar, praticamente isso. Sobre o carro do Michael, né? O pessoal tá teorizando se o carro do que o William Afton matou a Charlotte e ela virou a Puppet. Praticamente ninguém nem lembrou do carro em que a mãe do Michael saiu no carro, praticamente. Aquele carro preto. Ele é bem mais quadrado e bem mais semelhante com o carro do William Afton. E ele matou a Charlotte lá pelos anos 80. 82, 83, por essa área aí. Matou ela lá naquela área. Aí ninguém sabe se é esse carro do Michael ou é o carro quadrado. Ou é algum outro carro aí, né, que já se foi. Tá lá o nosso querido William Afton, disfarçado de Steve Raglan, pra ele não ser o William Afton e não causar confusão na vida dele. O Michael liga pra ele perguntando sobre a proposta de emprego, porque o William Afton é o dono, né, quase, não é o dono praticamente, é um dos principais presidentes lá da Fred Fazbear. Aí ele liga lá perguntando se tem proposta de emprego, porque o Michael entrou lá em casa, viu o jornal. Aí o William ficou olhando meio com a cara assim de assustado. Aí praticamente eu já tenho umas teorias minhas, não sei como é que eu tô inventando coisa. Ou ele deve estar com medo, né, de alguma hora ser a polícia ou alguém que descobriu que ele acabou matando as crianças. Aí ele fica meio tenso, né, a cada ligação que ele recebe. Segundo, ele pode saber que o Michael é o filho dele. Aí ele tá falando meio assustado assim, porque não quer que o Michael descubra alguma coisa assim. Terceiro, é a cara dele normal mesmo, não tem nada demais nessa cara dele no trailer. Ou quarto, pode ser a cara de psicopata dele. Porque sabemos que ele matou as crianças, ele é meio atacado assim nos jogos. Ele faz cada coisa absurda. Ou essa pode ser a cara dele. Essas quatro teorias, pelo menos uma vai se encaixar no filme, não tem como, né? Ou pode ser uma quinta que eu não falei aqui no vídeo. Michael pega o papelzinho de que ele foi demitido do shopping por ter quebrado as leis e ter espancado lá o cara, né? E podemos ver que atrás da camisa do Michael tá lá, Secret. Então ele era meio que segurança de shopping. Será que algum cara tá infringindo alguma lei, fazendo alguma coisa, e ele foi lá e bateu no cara, e o cara causou briga? Ou o cara falou da família dele, falou do que aconteceu com ele. Eu não sei o que pode ter acontecido nessa cena pra ele bater no cara e ser demitido. Ele é segurança, eu acho que ele tava fazendo um trabalho, ou ele não sabia fazer um trabalho e infringiu alguma lei. Eu não sei como é que vai ser essa cena, tô muito louco pra ver no filme. Ainda vai ter um trailer do filme antes de lançar um filme. Porque todo filme assim sempre tem 3 trailers. O primeiro teaser e outros 2 trailers grandes assim. Aí lança o filme. Ou não sei se vai ter mais 2. Tá lá o negócio lá de ter sido demitido. Aí ele pega, senta na mesa e bota uma gravata. Essa cena já é depois ele ter ligado pro William. Porque ele já tá se arrumando. E tá aqui a Fred Fazbear abandonada em uma floresta, né? Então a Fred Fazbear não era meio que em uma cidade, né? Ela era meio que meio abandonada ali pela floresta. E a teoria muito boa é que é perto da casa do William. A casa do William fica perto ali da pizzaria. O William pode ir caminhando de carro à vontade, que não tem problema. Isso explica no Five Nights at Freddy's 4, a criança chorona ter saído da casa e ter ido lá pro restaurante sozinho.
Pois é, eu acho que ele conhece o lugar e tal. Aí tá lá a pizzaria lá atrás, né? E tá o carro do Michael. Quem é que repara esse detalhe, mano? Tá o carro do Michael lá atrás. Então o Michael, será que ele vai de manhã pra pizzaria ver alguma coisa? Ou será que ele vai trabalhar nos 2 turnos ou ele só vai lá pra ver alguma coisa? Eu não sei, cara. As teorias e as coisas que a gente faz, todo mundo aqui no YouTube fazendo teoria e tal, depende também do tempo do filme. Porque se o filme for pequeno, não vai dar pra encaixar todas elas em um filme. Cara, eu não sei se aquela carta de demissão era de algum trabalho que ele tinha antes, sem ser o shopping. Aí ele foi pra Fred Fazbear olhando o jornal e ligando lá, pra saber se ele podia trabalhar. Eu não sei, quem sabe, né? Ele esteja com a roupa do segurança da Fred Fazbear, quem sabe é um casaco de manga, um casaco grande. Quem sabe por baixo daquele casaco esteja a roupa, aquela roupa cinza Secret. Aí foi pro shopping fazer alguma coisa, aí aconteceu alguma bosta lá que ele acabou batendo no cara, correndo por lá. Ninguém sabe, né, cara, que a cena do shopping não pode ter sido no início do filme. Pode ter ocorrido depois. E é muito bacana imaginar isso. Desde antes de lançar esse trailer, com o Michael lá, com as cenas lá vazadas das fotos, já dá pra perceber, eu já imaginei, cara, é a roupa da Fred Fazbear. Então isso, o Michael acaba levando a irmã dele, porque não tem com quem deixar ela. Aí é um trabalho simples, só ficar de segurança e bota lá um canto pra ele dormir e ele vai lá trabalhar olhando as câmeras. Aí ele acaba não dormindo, ou talvez alguma alma, algum espírito de alguma criança, né, dos animatrônicos lá tenha acordado ela. Ela foi caminhando até chegar no Fred e ouviu outra risada de uma criança, que mostra no trailer. Hello? Ela ouviu a risada da criança, aí ninguém sabe se aquele grito foi dela, né? Se ela vai dar algum grito no trailer, se é algum animatrônico que vai capturar ela. Não tem como saber. E o Michael lá dormindo no escritório, né? Aposto que a Abby só foi dormir, só foi atrás dos animatrônicos quando o Michael tava dormindo. Que o Michael tava lá na sala olhando as câmeras. E ele teria visto ela, né? Teria ido lá falar pra ela ficar no canto dela, né? Porque na hora que ele entra na pizzaria, ele pede pra ele dar a mão pra ele. Pra ele segurar ela. Mas por que ele fez isso? Sendo que é uma pizzaria parada, abandonada, que ele só vai cuidar. Não é tipo um lugar perigoso assim. O Michael, né, tem muito cuidado com ele, né, pelo que deu para notar. Aí o Michael, ele clica lá nos negócios de segurança e acaba vendo nas coisas. Os animatrônicos, os lugares. Ele ouve a campainha, que eu não sabia que a Fred Fazbear tinha campainha. E a cena do Fox aparecendo assim de sombra em uma parede azul. Não é praticamente o Fox saindo para atacar alguém. É o Michael olhando a lanterna, com a lanterna no lugar todo. Aí ele acaba iluminando o Fox e aparece lá. Eu acho que ele vai no lugar todo, vendo lá, passando no local de trabalho. Uma coisa muito estranha é que as portas, elas não são de apertar botão e fechar. É praticamente uma porta normal na sala de segurança. E né, aí já... Aí, cara, se esse detalhe passar pelos fãs dois de Final Fred, cara, que eu nem ver a confusão que vai ser, sério. Se chegar nos fãs loucos Final Fred, a confusão vai longe. Mas isso pra mim é de pouca importância. E podemos ver que a sala tem praticamente tudo do jogo. As televisões, as câmeras, o copo, o ventilador. E tem até uma luzinha ali em cima, que eu não sei se é a luzinha do lugar. E a cadeira, menos a porta. É, aí quebrou. E também o pôster lá em cima. Voltando pra cena da Vanessa conversando com o Michael. Ela conversa lá com ele sobre o que aconteceu na pizzaria, as tragédias, para ele ficar ciente do trabalho que ele tá tomando, porque pode ter ocorrido, porque sabemos lá que no outro trailer tem um guarda lá que praticamente foi atacado pelo Fox, e provavelmente ele tenha sido colocado em uma das roupas dos animatronics. Aí a Vanessa vai lá para contar para ele sobre essa morte que teve do guarda, né, para ele tomar cuidado, sobre as crianças que ficaram nos animatronics, mas como é que ela chegou na conclusão que as crianças possuíram os animatronics? E que crianças tinham sido colocadas dentro deles. Por que esse assunto não foi resolvido antes e nem acharam o William Afton? O filme vai ter que resolver isso, cara, que não é possível. Uma policial descobriu isso e não espalhou e foram atrás do cara. E pegaram ele lá pra ver as coisas. Cara, tem que saber como é que vai funcionar o filme, cara, que é muito estranho. Aí ela pergunta pro Michael se ele já conheceu eles. O Michael tem cerca dos seus 10, 13 anos, mas prefiro botar 10. Aí, naquela época lá, em 83 a 85, foi a época que o Afton fez lá, matou as crianças, praticamente. E o Michael era criança naquela época. Então, o Michael era criança naquela época, e ele pode ter conhecido alguma das crianças, não sei.
Ou ele pode ter ido na pizzaria ou ter ficado em casa e as crianças lá. Aí a policial acha que ele conhece elas, mas ele não conhece. Aí o Michael cresceu e as crianças ficaram lá mortas dentro dos animatrônicos. Tem a geladeira, né, com as letrinhas que muitos youtubers tentaram formar alguma palavra, mas não acabou não dando em nada. Tentaram formar birthday, que é aniversário, mas não tem a letra I. E tem um desenho de 3 crianças e 4 animatrônicos. Por que tem 4 animatrônicos e 3 crianças? Não era pra ser 4, não? Meio estranho isso. Aí ninguém sabe de quem é essa casa. Se é do Marco, se é dele quando era criança, se foi o irmão dele que fez esse desenho, ou se é do pai de dos pais de algumas crianças. Não tem como saber de quem é o desenho. E o que é que o Michael ia querer mexendo nos animatronics assim? Porque pode analisar no primeiro trailer que gira uma câmera ao redor do Michael e quando olha pra trás dele tá o Fred lá. Tipo, ele não teria tirado o Fred dali, ele só ia tomar conta do lugar. Então o Fred pode ter se mexido sozinho ou pode rolar algum jumpscare. Ou ele achou que o animatrônico deu algum defeito e colocou o animatrônico no lugar. Aí ele acaba botando fone, né, olhando lá os negócios. Aí como é de madrugada e o trabalho dele é ficar acordado até de manhã, ele acaba não aguentando e dormindo. Aí aposto que ele acabou tirando o soninho, tirando o fone e deitado na mesa. Abre um barulho no lugar, alguma coisa acontece. Aí liga lá o restaurante, liga os animatronics e o Michael acaba acordando e indo lá desligar as coisas. Mas como é que tudo ligou sozinho? Todos sabemos que, né, os espíritos das crianças elas conseguem fazer coisas, conseguem atacar e mexer coisas. Não sei como é que funciona isso. Conseguem mexer animatrônicos. Uma coisa que vai ser muito louca de ver no filme é o Michael Afton, lá de Final Fred, saindo do restaurante e indo para outros lugares, vendo outras pessoas, tentando resolver as coisas. Isso é muito estranho, mano, que a gente só tá acostumado a ver ele dentro da pizzaria. Ele lá na cena do shopping, sei lá, não sei como é que vai funcionar aquela cena. Parece que nesse trailer, parece que ocorre o filme todo dentro da pizzaria. Parece que ele não sai, parece que ele fica na pizzaria por muito tempo. E uma coisa que eu espero que esteja é as noites. Noite 1, noite 2, 3, 4, 5. E essa aí que os animatrônicos, que ele vai lá primeiramente conhecer o lugar, a Vanessa entra, provavelmente é a noite 1. Aí depois o resto do trailer, que os animatrônicos vão saindo, na hora que sai o Fox e o Fred olha, talvez seja a noite 4, podemos dar um chute, que a noite 4 é que os dois começam a ficar mais agitados. Aí a noite 6, talvez, ou 5, deve ser a noite que o Golden Fred aparece, aí a Amy vai lá, fazer uma amizade com ele, vai pro táxi, eu não entendi como é que funcionou aquela cena. Repararam que tem uma calça no Fox. No Final Fred é só a parte de baixo do Fox, sem nada, e marrom. Já aí botaram uma calça, cara. Foi um detalhe muito interessante que fizeram. Que é meio estranho, né? Quando o Mike for capturado. Ou não, né? Porque tem uma cena ali meio suado, assim, atacado. Ninguém sabe se vai ser o William Afton que vai aparecer na frente dele. Ou se é algum animatronic. Ou se ele tá falando com alguém, algum vilão, alguma coisa. Essa mãozinha sendo levada pode ser praticamente a mão do Michael. Podemos ver que a roupa daquele outro policial é um azul bem claro. E a do Michael é meio que um roxo, assim, uma cor escura. Então provavelmente é do Michael, né, sendo carregado para a sala onde bota as pessoas nos animatronics. Aí ele deve estar sendo levado após ser capturado pelo Fox ou por algum outro animatronic ou pelo William Afton. Aí ele lá tá andando pelo restaurante, aí ela acaba parando do lado da cortina, que tá bem aqui, tem a cortina do Fox, a cortina dos 3 animatronics. Aí o Fred acaba chamando ela acaba indo lá olhar o Fred. E podemos perceber que ela fala hello ou olá. Será que ela ouviu algum barulho ou alguma criança fantasma acabou falando com ela? Aí ela olhou lá e tá o Fred. O Fred lá olhando pra ela e botando o olhão amarelão pra fora, só o olho. Aí, quem sabe nessa cena nunca tinha a música. Aí ela fica olhando pra ele fica olhando pra ela e a música tocando. Tem essa cena de um cara alto levantando a parte da Fred, né? Ninguém sabe quem é, mas eu teorizo muito que seja o William Afton, né? Provavelmente tá lá umas pessoas ali atrás, né? E provavelmente eu acho que só seja o Michael que vai lá investigar o assunto. Mas imagina, pessoal, e todas as pessoas investigarem a Fred lá e todas morrerem, só ficar o Michael lá. Tipo, tem um exemplo disso. O gordinho que tá ali no canto, que é o ator, né, que fala que ia participar, né, que é o tal de Hank. Ele acaba, né, entrando na parte lá de limpar. Aí o Bonnie tá lá atrás dele e mata ele. Será que vai ser assim? Os animatrônicos vão matando de um por um, em cada parte, fazendo uma pequena referência às pessoas que morreram na Chick-Tis? Cara, pode ser muito bacana. O filme tem muita coisa.
Ou essa cena pode ser o William Afton mostrando o passado dele. Ele abrindo a pizzaria, fazendo tudo. Pode ter contando a história dele. Aí no final revela aquele William Afton. Aí tem uma teoria que eu acabei vendo de algum youtuber aí. Eu não lembro quem foi, praticamente não lembro. Eu acho que foi do Station, não sei. Que falam lá que o cara fala lá que talvez o Steve Raglan não seja o William Afton. Pode ter um plot twist muito doido que o William Afton não seja ele. Pode ser outra pessoa que apareceu na história. Pode ter isso também. Aí ninguém sabe, né? Mas tá lá no papel. É o William Afton Matthew Lillard. Então talvez seja ele também, né? Lá o cara lá na área de faxina e a porta tá na frente dele. O Bonnie deve ter atacado ele de alguma forma. Não tem como imaginar como é que o Bonnie, né, um animatrônico normal, pode ter atacado ele. Só tem a boca do Bonnie pra morder, né? De ataque, assim, pelo que a gente sabe em Final Thread. Aí pode ter atacado nele dessa forma. E o cara tava na frente da porta, ia saindo. Aí ele bota a mão na frente da porta. Então o Bonnie deve ter empurrado ele pra parede. Na outra cena temos o desenho do coelho, né? Que representa o Spring Bonnie por ter matado as 5 crianças. E as crianças nessa cena podem acabar conversando com o Michael, falando, foi ele e tal que me matou. Elas não devem falar que é o Spring Bonnie, que é o William Afton. Deve estar apenas pistas. Aí no final do filme aparece lá o assassino e ir atrás do Michael, da Abby, e né, acabam pegando ele. Ou as crianças ajudam o Michael e a Abby, as almas ajudam e acabam encurralando o William, e o William acaba morrendo dentro da fantasia. Aí ninguém sabe se vai mostrar, né, os animatrônicos onde as crianças estão, mostrar cada um. A gente já sabe, né, que o que tem a orelha de coelho é o Bonnie, o chapéu o Fred, a roupa amarela a Chica, o gancho o Fox, todo mundo já sabe. Mas pode acabar mostrando. Tá lá o irmãozinho dele indo embora em um carro, ele tendo uma memória. E aí tem a mãe dele lá, levando no Michael, né, que é o cabelo grande de uma mulher, pelo que deu pra notar. Aí pode estar indo embora no carro como os dois tivessem morrido. Porque todo mundo sabe que a mãe do Michael morre e o irmão dele morre. Os dois que estão no carro. Aí eles acabam indo embora porque morreram praticamente. Aí pode ser uma cena meio assim triste, né? E podemos ver a cara do Michael, que ele tá muito triste assim, decepcionado, chorando. Pode ser uma cena triste, uma cena boa. Olhem o ambiente onde o Bonnie tá. Ele tá saindo daquela área lá de faxina onde ele matou aquele cara. Ele matou aquele cara e tá saindo da área de faxina, que é o mesmo lugar, mano, com tijolo. Ele deve ter abrido a porta e saído assim, olhado. Vai ser muito massa, mano, fazer matando que se movendo, velho. Agora, como é que vão fazer o Fox correndo? Vão fazer computação gráfica ou vão botar no robô mesmo? Não sei como é que vão fazer ele correndo. E nessas fanarts tem muita coisa pra analisar. Ali atrás mesmo tem o Balloon Boy. Não sei como é que o Balloon Boy tava ali, mas o Balloon Boy apareceu antes de Final Thread 1. A cena do Michael olhando desesperado e falando, Abe, a Abe deve estar olhando pro Fred, né, mexendo no Fred, lá naquela cena lá que ela olha. E podemos ver que o Michael tá com a mesma roupa que ele chegou, que as luzes do lugar estão ligadas. Então a Abe deve estar indo lá na animatronic. Aí o Michael, Abe, que deve ser algo perigoso, né, que ela não pode mexer, é o trabalho dele, ele acabou de ser demitido. Aí ele não recomenda ela andar pelo lugar. Aí ele briga com ela, né. Deve ser isso. Tem essa cena do Michael correndo no shopping, né? Que eu falei lá no vídeo, né? Que pode ser a mesma roupa dele lá na pizzaria e tal. Aí ele ataca o cara lá. Aí após isso tem a Abby lá, né? Atrás do Fox e o Fox olhando pro outro lado, não ligando pra ela. O Michael deve ter atraído a atenção do Fox, né? Pra salvar a Abby. Aí o Fox acaba atacando ele. Aí a Abby fica preocupada com o Michael, tentando salvar ele. E o Michael só pede pra Abby fugir. Aí ela foge e o Michael tenta fugir também. Só que ele encontrou a porta trancada e o Fox acaba capturando ele e botando ele naquela roupa. Essa cena aqui do Michael, ele tá com outra roupa, não é nenhuma das roupas que ele apareceu no trailer, né? Aqui já é uma outra cena bem diferente. Dá pra imaginar várias coisas. Ou ele pode estar indo atacar o animatrônico, ou pode ter visto que o pai dele é o William Afton, ou pode ter visto o Spring Bonnie, ou ele pode tá saindo do lugar, alguma coisa. E essa cena da meninazinha subindo na cadeira pra olhar a boca do Golden Fred, que ninguém sabe se alguma criança chamou, ela tive curiosidade de olhar lá. Talvez seja o Golden Fred, pessoal, que sabe o Golden Fred atacado, poderoso. Aí ele deve ser um loucão, velho. Aí a criança foi lá olhar, aí saiu uma mulher da boca do Fred, pegou e matou a criança, praticamente isso. Ninguém sabe onde é esse lugar, deve ser em algum lugar escondido, né? Que acabou achando o Golden Fred, aí o Golden Fred eliminou as pistas e matou logo. Vai ser muito estranho, cara, ser o Michael e a Abby tentando sobreviver no restaurante, sem porta de fechar,
em um lugar com energia, claro, sem ser escuro, fugindo dos animatronics. E tendo o William lá, mano. É muito estranho, tipo, mudou muito o roteiro de Final Fred. O roteiro tá muito diferente nesse trailer. Tem o William Afton aqui no escuro, e podemos ver que só tem uma luzinha lá atrás. Então o William Afton não pode estar no meio do restaurante, ele pode estar na sala. Na sala que ele estava assistindo criança e matou elas. E nessa cena pode mostrar ele matando elas. Praticamente isso. Ele vai lá matar elas, aí puxa a faca. Tem o irmão do Michael, né, indo embora no carro lá, que eu expliquei, né, que a mãe dele, ele podem ter morrido. E o Michael tá lá olhando triste. E não tá o Golden Freddy na mão do irmão do Michael. Tá praticamente um aviãozinho de brinquedo. Isso pode ser alguma semelhança a Final Freddy 4, né, ao que tá lá no cenário do quarto da criança chorona. Tá lá o Bonnie e a Chico olhando pra câmera, eles estão praticamente no mesmo lugar onde o Bonnie matou aquele cara, né? Que os três lugares parece que são juntos assim. Tá lá uma mulher no chão, pode ser a Vanessa, né? Que o Michael acabou levando ela pro hospital, ela deve ter passado alguma coisa. Ou algum espírito animatrônico que deve ter atacado ela. Ou pode ser praticamente a mãe do Michael por ter visto a notícia que o irmão lá dele morreu, né? Deve ser lá antigamente, né? Quando o Michael se queria matar o irmão dele, aí ela viu o jornal e ficou triste, né? Porque ela não sabia de nada. Aí acabou morrendo de alguma coisa ou acabou se matando. A Vanessa no hospital, que ela deve ter sofrido algum ataque, né? Alguma coisa. O Michael, né? Saindo de um duto, né? E nem o animatrônico que cabe no duto, pelo que deu pra notar. E pode ser que o bolinho entre em ação aí. Mas como é que aquele bicho vai andar, cara? Tipo, ele não tem pernas. E aqui tem o William Afton levantando a faca. E a teoria é que literalmente não pode ser o Springtrap. Porque o Springtrap é meio verde, tá mais quebrado. Só porque o Springbone tem uma pequena falha aqui na cara dele, significa que ele é o Springtrap. Não, pessoal, que a roupa já tá antiga, pelo que deu pra notar. Aí no final do filme o William pode acabar entrando no Springbone, caindo nas goteiras e ele acaba morrendo. Deve ser por isso também, que o traje tá antigo, que não faz nem um pouco de sentido o Springtrap aparecer no meio do filme. E botar uma cena de pós-crédito em um trailer, e podemos ver que o Michael tá gravemente machucado na parte das costas, quando ele vai tentar fugir na porta. Pode ter sido o Fox, ou pode ter sido que ele conseguiu escapar daquela máquina lá, mas acabou sofrendo um dano nas costas. Cara, tá muito louco esse filme. Ele tenta abrir a porta, mas não consegue, acaba sendo capturado por algum animatrônico, no qual só descobriremos no filme. Aí tá lá o taxista, né, que é um tal de Corks Kenshin, que é um youtuber que foi pro lugar onde tava sendo feito o filme, e acabou fazendo lá uma cena do táxi, né, mano, uma pequena cena, um youtuber fez uma cena. Aí ele acaba lá vendo o Golden Freddy tomando um susto. Por que o Golden Freddy tá com a Abe lá, cara? O Golden Freddy era pra ser atacado, mais sumidão, mais esquisito. E devia encerrar com chave de ouro, ele matando o William Afton. Praticamente isso, aquela roupa. Mas não, ele tá com a Abe, né, como os dois fossem amigos, dentro de um carro. Ou a Abe deve ter fugido, né, com que o Michael foi capturado. Ela deve ter encontrado o Golden Freddy, ter pedido um táxi, né, alguma coisa. Não sabemos como é que está organizado. E o trailer acaba falando em breve, sendo que o filme vai demorar muito. E tá lá a irmã do Michael segurando a mão do Fred. Os dois lá na frente da pizzaria. Será que os dois vão entrar lá para salvar o Michael ou vão ficar ali fora mesmo? Não sei. Pro pessoal, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Falei aqui muita coisa, umas teorias bacanas aqui, né? No vídeo de eu analisando o trailer tinha muito mais teoria. Não sei porque hoje eu diminui um pouco. Mas já foi todas as minhas teorias, né, que eu imaginei. Quando eu analisar o trailer com mais calma, eu posso ver mais algumas coisas, né, analisar. Aí é isso. Falei aqui minhas teorias, tudo, analisei o trailer. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui!